Os bons empreendedores são aqueles que conseguem antecipar o que é útil para a sociedade. Eles são os visionários que veem valor em coisas que a maioria das pessoas não conseguem ver. Este é o Visão Libertária. Por que algumas pessoas são ricas e outras não? Por que existem pessoas menos qualificadas que conseguem ganhar mais dinheiro que uma pessoa mais qualificada? A resposta para isso está no cerne do que significa uma ação empreendedora. Não existe fórmula para ficar rico. Afinal, se existisse, todo mundo iria aplicá-la e assim todos seriam ricos. Por exemplo, se você na década de 80 fosse um bom programador e tivesse conhecimento de como criar um sistema operacional, você criaria o Windows? Provavelmente não, porque com toda certeza daria muito trabalho. Bill Gates não era o único que sabia criar sistemas operacionais. Porém, ele foi um dos poucos que tomou a atitude de criar um sistema operacional comercial. Mas, se a pergunta fosse, se você, de alguma forma mágica, soubesse que criar um sistema operacional na década de 80 te tornaria rico, você tomaria essa atitude? A resposta é sim, não é? O grande ponto que torna alguns ricos e outros não, foi apontado por Ludwig von Mises como o ato de antecipar o futuro. O bom empreendedor consegue antecipar a demanda do público com mais precisão que os seus concorrentes. Isso não é fácil, pois como já falei, se fosse fácil todo mundo faria. Talvez a melhor forma de demonstrar essa ideia é através da seguinte história. Certa vez, Ricardo e Alex estavam discutindo sobre os jogos que eles gostavam. Para Alex, os jogos atuais são mais legais que os antigos. Já Ricardo pensava diferente. Ele achava que os jogos antigos eram mais legais e principalmente os jogos de mesa. Os dois trabalham como programadores e eles sempre estudaram juntos, sendo que Alex sempre foi reconhecido por ser o mais inteligente por onde passava. Então, Alex, por ser o mais inteligente e um programador brilhante, conseguiu os melhores empregos. Já Ricardo é o contrário, sempre foi o pior programador por onde passava. Ricardo e Alex, durante a discussão sobre os jogos, chegaram a um consenso. O Pentaminó era um jogo de tabuleiro muito legal. Então, certo dia, Ricardo relembra deste jogo de infância e pensa: esse jogo é muito interessante, por que não programá-lo? Então, ele começa a trabalhar nessa ideia e chama Alex para ajudar com o projeto. Porém, Alex não acha uma boa ideia. Ricardo tenta argumentar falando que o jogo no tabuleiro já é muito interessante e que as pessoas vão amar jogá-lo no computador. Alex acha que não. Para ele, o jogo não vai entreter os jogadores e vai ser um grande fracasso. Ricardo segue em frente com sua ideia. Compra um computador e um curso de como programar jogos. Ele começa a passar pelas primeiras dificuldades. Ao programar, ele percebe que tem coisas que ele não consegue fazer. Então ele fica em dúvida, pois ele não quer chamar Alex novamente. Daí, ele não vê outra alternativa a não ser pagar um programador para resolver os problemas que ele não consegue. Depois de programar, estudar como criar jogos e contratar um programador, o jogo fica pronto e, incrivelmente, se torna um imenso sucesso. De forma que Ricardo nem precisa pagar pela publicidade de seu jogo. Os próprios jogadores estavam tão entusiasmados que faziam propaganda de graça. Então, Ricardo ficou rico e reconhecido por ter criado um jogo viciante. Fim. Nessa pequena história dá para tirar algumas lições. Primeiro, Ricardo e Alex discordam sobre o valor do jogo. Para Ricardo, o jogo é tão valioso que ele quer transformá-lo em um jogo de computador para vendê-lo. Já Alex não vê o jogo da mesma forma. E é isso que, em partes, responde à pergunta do porquê algumas pessoas se tornam ricas e outras não. As pessoas não veem o mesmo valor nas coisas, falham em prever o comportamento humano no futuro. As pessoas erram em suas suposições. Se o valor de um objeto fosse fixo no tempo e o mesmo para todos, então todos iriam querer ter esse objeto. Mas a realidade é diferente. Vivemos em um mundo de incerteza. Algumas pessoas são bem mais informadas que outras, além de que as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Esqueça diplomas, testes de QI ou sucesso acadêmico. O que importa para o mercado é velocidade de processamento. É antecipar a necessidade e vontade das pessoas. É saber o valor real das coisas para as outras pessoas no tempo certo. Ricardo via uma oportunidade de lucro com o jogo. Já Alex não achava que daria lucro. Ricardo antecipou a demanda do mercado melhor do que Alex. Se Alex soubesse do quanto de dinheiro iria ganhar ao fazer parte do projeto, com certeza teria aceitado. Por isso que algumas pessoas menos formalmente qualificadas conseguem ter mais dinheiro que pessoas mais qualificadas, porque essas pessoas são melhores empreendedoras, e empreender não é ter um QI maior ou ter mais diplomas, e sim ser o mais presciente. Em outras palavras, saber antecipar o futuro.
Isso significa que o bom empreendedor consegue antecipar o que o público quer melhor do que a concorrência, e às vezes melhor que o próprio público. Na história, Ricardo é um bom empreendedor, mas um péssimo programador, tanto que ele sozinho não consegue programar o jogo. Já Alex é um bom programador, mas julgou errado o valor do jogo, ou seja, não tem uma boa visão de mercado. Ele não conseguiu antecipar a demanda do público. Isso advém de uma fundamental incerteza que permeia os assuntos humanos. Não conhecemos o futuro, não somos capazes de prevê-lo. Mas há algumas pessoas, os empreendedores, que acreditam ser capazes de prevê-lo com mais precisão do que seus concorrentes. Eles arcam com os custos da incerteza ao comprarem recursos e produzirem produtos para a venda. Essa incerteza é inevitável. É impossível escapar dela. Ela é imposta pela condição humana. As pessoas não são oniscientes. Se as pessoas tivessem o poder de saber o futuro, todos iriam jogar na loteria os números que são premiados e também empreenderiam naquilo que dá lucro. Porém, não é o que acontece. Justamente porque as pessoas discordam sobre o valor das coisas. E não importa se alguém é o gênio da matemática ou tem doutorado em economia. Isso não tem nada a ver com empreender. Uma pessoa não precisa de nada disso para ser um bom empreendedor. O que ela precisa é saber antecipar o futuro. É saber, melhor do que a maioria, o que as pessoas gostariam de ter e oferecer isso a elas. Se essa pessoa acertar, terá lucro. Se errar, terá prejuízo. Os empreendedores são solucionadores de problemas, antecipadores de necessidades. São o motor do livre mercado. E essa é a beleza do empreendedorismo. Os empreendedores trazem às pessoas desinformadas o que elas às vezes nem sabem que é útil para elas. Eles são criativos e nos oferecem coisas que eles perceberam antes de todo mundo que é útil e necessário para o mundo. E assim, os empreendedores fazem o mundo melhor. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas 2022, revisado por Anarco Capivara e narrado por Rafael do Fraier. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.